Olá pessoal, paz de Cristo a todos. Estamos aqui no nosso canal Fé e Prosa. Estamos aqui recebendo o nosso amigo Douglas Pereira, ele que é pastor na igreja Nova Vida em Éden, Jardim Hangar e Nova Vida Recreio, né? Ele também tem a sua formação teológica pela Uninter, também é físico pela UERJ e engenheiro civil pela UERJ, coordenador e professor na Escola de Nova Vida desde 2012. Seja muito bem-vindo, que tenhamos um momento proveitoso e nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Antes de mais nada, olá pessoal aí, é uma alegria eu estar aqui, eu adoro falar da Palavra de Deus, para mim, pudesse ficar o tempo inteiro falando sobre isso, agora, em especial, falar da Reforma Protestante, falar das 5 solas, que é o fundamento, né, não só dos reformadores, mas até hoje, esses fundamentos ecoam e precisam ser defendidos. Então, eu estou muito alegre em poder compartilhar isso contigo, compartilhar aí com os nossos amigos aí lá do outro lado da tela. Isso aí, muito legal. Então, como o Douglas já falou, né, nós vamos estar falando sobre as 5 solas. Né? Esse é o assunto aqui do nosso vídeo. Mas é claro que para a gente entender, precisa fazer um panorama, porque necessitamos chegar a esses fundamentos da fé tão importantes que são as 5 solas, né? Então, Douglas, deixa a palavra contigo, se você quiser falar, e como que chegamos a esse momento em que os reformadores precisaram dizer novamente assim tão alto essas 5 solas, né? Que é as 5 solas da Reforma Protestante. Então, vamos lá, de uma forma que a gente consiga compreender bem isso. As 5 solas, na verdade, elas são um princípio, né, que os reformadores usaram de um retorno à Palavra de Deus, um retorno à Escritura. Sola significa ali somente, né? Sola Escritura, que somente a Escritura, sola fide, que é somente a fé, sola gratia, que é somente a graça, sola Dio, da glória, né? Glória somente a Deus, e sola Christus, que é somente Cristo. Para falar disso, a gente tem que entender que a Reforma Protestante ela foi assim algo muito grande, algo que influenciou o mundo inteiro e chega até os dias de hoje. Mas assim, muitas, eu vou chamar de pequenas reformas, foram surgindo ao decorrer da história. E para a gente entender como que houve essa culminância na Reforma Protestante, é importante que a gente de fato retorne lá na origem de tudo. Eu queria inclusive ler um texto para a gente poder deixar aqui como base, que está em Atos 1:8, que esse texto eu acho ele fenomenal, porque Jesus está ali nas suas últimas palavras diante dos discípulos e eu tento imaginar a mente dos discípulos naquela hora. Eu já vou falar ali da origem, né, de tudo que culminou na reforma, mas é bom de pensar que Jesus está ali, na verdade, pensar com a mentalidade dos discípulos. Eles, naquela altura do campeonato, eles já estavam claro na mente deles que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido. Só que muitos deles já tinham essa convicção antes mesmo da morte dele. Só que quando Jesus ele morre, os discípulos meio que ficam sem chão, né? Eles meio que agora. E aquelas promessas que foram feitas lá, Abraão, Isaac, Jacó, e o trono de Davi, e quem vai se assentar, e a libertação que o Messias vai trazer aí para o povo de Israel, acabou nossa esperança. Quando Jesus, então, ressurge, Jesus ressuscita ali no 3º dia, e eu acho que na mente deles, rapaz, é ele, agora vai acontecer tudo aquilo que fora prometido vai surgir, e eles estão ali diante de Jesus, nas suas últimas palavras, e Jesus começa a ascender aos céus. Aí eu tento imaginar os discípulos olhando aquilo, estávamos com ele morreu, agora ele voltou, agora vai acontecer tudo, e ele está indo embora de novo. Até que um não se conteve, né? Perguntou. Outro, calma aí, Senhor, está indo embora de novo, mas quando há de ser? Quando o Senhor há de restaurar Israel, né? Ele faz aquela pergunta escatológica. Aí Jesus responde para ele, rapaz, tem coisa mais importante para te tratar agora. Não importa vocês saberem o tempo e épocas que o Pai estabeleceu, mas o que é mais importante para esse momento? Jesus não disse que ele não ia vir, que ele não ia sentar-se no trono de Davi, que ele não ia restaurar Israel, não disse isso. Disse que o momento que isso ia acontecer não interessava naquela hora. Ele usaria depois o apóstolo Paulo, Pedro, João, para estar tratando desse assunto escatológico. Mas ele falou, mas tem uma coisa mais urgente
Aí está no versículo 8 de Atos 1. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui Jesus ele faz uma promessa de que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo vier sobre nós. Ele também recebe aqui um comissionamento. Eu vou receber esse poder para quê? Para a gente ser testemunho. E a gente só pode testemunhar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente experimentou. Então nós ainda hoje somos testemunhos. O Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele vem para confirmar realmente, para mostrar, para revelar quem Jesus é. E a gente pode testemunhar daquilo que a gente experimentou. A nossa salvação, o poder de Deus, quem Cristo é. E os discípulos começaram a fazer isso quando o Espírito Santo veio sobre eles ali. E Jesus já estava dizendo, ó, vocês vão fazer isso não só em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja nasce, logo no capítulo seguinte de Atos, né? Atos 2, quando o Espírito Santo desce, a igreja nasce. A igreja como instituição, como nós conhecemos hoje. E nasce uma igreja, eu vou dizer que perfeita, não acho que é um nome forte, mas uma igreja que estava ali centrada nos propósitos de Deus. Que eram os propósitos de anunciar o Evangelho, que eram os propósitos de viver o Evangelho, ser a imagem de Cristo. Tanto é que foram chamados de cristãos a primeira vez ali, né, em Tessalônica. Por quê? Porque eles refletiam quem Cristo era. Paulo vai falar mais à frente, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a igreja estava fazendo isso. A igreja estava ali sendo usada através dos dons espirituais, que servem para a edificação da igreja. A igreja tinha tudo em comum, a igreja atendia as necessidades uns dos outros. Então a igreja estava no seu propósito. Atos dos Apóstolos, ele fala isso para a gente. Ele fala como a igreja iniciou e como a igreja se desenvolveu. Sendo que nos primeiros capítulos ali de Atos, a gente está vendo uma igreja limitada em Jerusalém. Só que a promessa aqui, no verso 8 de Jesus, era que a igreja saísse dali da esfera, não ficasse retida ali, mas que anunciasse ou testemunhasse mundo afora. Mas a igreja, até ali o capítulo 8, ali, a igreja está restrita a Jerusalém. Então, vem ali a figura de uma pessoa muito importante, que é o apóstolo Paulo, né? Que ele, então, que era perseguidor da igreja, a igreja está sofrendo muita perseguição nessa época. Roma não aceitava e os cristãos, devido a essa perseguição, eles são obrigados, eu vou dizer assim, a sair de Jerusalém com medo da perseguição, fugindo, mas quando eles saem de Jerusalém, eles levam as boas novas, eles levam o Evangelho, eles levam a palavra de Deus, de Jesus, mundo afora. Então, eles não saem de Jerusalém apenas para se isolar, eles saem com medo, sim, da perseguição, mas eles levam essa semente. Então essa semente começa a ser espalhada. Ó, Jesus, o Messias prometido, veio, ele não só veio, como ele veio para nos remir dos nossos pecados, nos trazer a salvação, e a gente vem anunciar esse Jesus que não está morto, mas que está vivo, e que é salvação não só para nós, judeus, mas para todos. Então eles começam a espalhar esse evangelho. Aí chega no capítulo 8 de Atos, a gente vê que a igreja ela não só saiu de Jerusalém, mas ela chegou numa cidade chamada Samaria. E quando ela chega em Samaria, a gente tem ali um paradigma sendo quebrado, porque ultrapassa as barreiras raciais, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E ali agora eles estão levando as boas novas também para os samaritanos. E no capítulo 9, nós temos um outro marco muito importante para compreender essa questão do avanço da igreja, que é quando o apóstolo Paulo, um perseguidor, ele então se converte e se torna agora também um evangelista. Então, quando Paulo entra na história, é Deus realmente levantando ali o homem, ali, levantando ele para ser esse porta-voz, né? E ele começa, então, ali no capítulo 13, a fazer sua primeira viagem missionária. Aí ele começa não só a ficar nos arredores de Jerusalém, mas ele começa a ir para cidades, por exemplo, da província da Galácia, Macedônia. Ele começa a evangelizar ali toda a Ásia Menor, implantando igreja nas principais cidades de rota comerciais. Então ele começa então a fazer essa divulgação de forma assim muito mais intensa. E o interessante é que Atos, quando chega no seu último capítulo, ele não encerra a história. A narrativa de Lucas, ela não acaba. Porque a igreja não acaba ali
A igreja, na verdade, ela continua. Ali nós temos a narrativa de como a igreja começou, como ela se desenvolveu e como ela esteve ali dentro do propósito de Deus para a igreja. Só que depois que acaba Atos e começa a história a se prolongar até os nossos dias de hoje, a gente começa a ver como que a igreja, de forma paulatina, gradativa, foi se afastando desse princípio, que é testemunhar. Testemunhar quem Cristo é, que é testemunhar. Cristo fala que ele é a palavra, testemunhar Cristo de acordo com a palavra, que é viver os ensinamentos de Cristo. Na prática, esses ensinamentos que foram dados através dos apóstolos, a igreja começou a se afastar. Embora a igreja tenha sido perseguida durante alguns séculos à frente, quando chega em 303, 3 séculos depois, nós também temos um outro marco muito importante para a história da igreja. É claro, Eliseu, que eu estou dando saltos aqui, né? Até porque não é o meu objetivo falar em si da história da igreja, nem tampouco da reforma protestante propriamente dita, mas é chegar nas 5 solas. Isso aqui como você falou no início aí. Para entender, a gente tem que fazer isso. Exatamente. Para a gente poder chegar nas 5 solas, elas fazerem sentido para a gente precisa entender que a igreja ficou sendo perseguida durante 3 séculos, durante 300 anos, a igreja sendo perseguida, fugindo e levando o evangelho mundo afora. Mas quando chega nesse ano 303, aí tem uma outra virada de chave, porque o imperador romano, chamado Constantino, o pessoal deve conhecer, uma figura conhecida na história, né? Ele tem aquela visão, eu não sei se foi uma visão ou se foi um sonho, não sei detalhes, não sabemos. Dizem que foi um sonho. Dizem que foi um sonho, não sabe ao certo se de fato isso aconteceu ou não. Se ele se converteu de verdade. Se de fato foi uma conversão genuína ou se teve a questão política envolvida. Não importa. O que importa pra gente é que nesse momento, 313, depois desse sonho, visão, que ele teve de que em uma de suas guerras, uma bem acirrada, ele viu ali a imagem da cruz, né? Que veio a ser o símbolo do cristianismo. E após de fato ele vencer essa batalha, ele faz com que o cristianismo se torne a igreja oficial do Estado. Isso por um lado é bom, porque imagina que você está 300 anos sendo perseguido, muitos mártires surgiram, né? Diácono Estevão sendo o primeiro, registrado lá em Atos, e muitos outros sendo lançados para os animais ali, para entretenimento do povo, sendo morto à espada, sendo queimado nas fogueiras. Então agora o imperador fala, não, essa igreja oficial, além de não perseguir mais, era incentivado. Você que se reunia em cavernas, escondido, com medo, agora pode se reunir de forma aberta, livre, pode falar do evangelho de forma livre mesmo. Que bom! Né? Bom, né? Bom, mas por outro lado, antes, quem estava ali é porque amava o evangelho, é porque a conversão era um fato, é porque estavam dispostos a entregar a vida por Cristo, é que não renunciava de maneira nenhuma aos princípios da palavra, a questão moral, a questão ética, a questão do fugir da aparência do mal, a questão da generosidade, a questão de amar o próximo, a questão de suportar um ao outro em amor, tudo isso estava enraizado naqueles cristãos. Por quê? Porque eles não tinham nenhum interesse a não ser a divulgação, a propagação do reino de Deus, a não ser o louvor a Cristo, a não ser a obra de Deus mesmo. Mas quando o Estado agora coloca a igreja como sendo oficial e estimula, você começa a ter pessoas que querem entrar para o cristianismo, não mais por amor à causa, mas por uma questão realmente de poder, por uma questão realmente de estar do lado do Estado nesse sentido. Então começa o sincretismo, começa a mistura, né? Chega um momento que até eles passam a perseguir aquele que não é cristão, né? Antigamente a perseguição era contra o cristianismo. Agora o cristianismo sendo a religião oficial... Passa a ser o perseguidor. Passa a ser o perseguidor. Uma coisa que é ruim, que sempre foi ruim, que eles sentiram na pele, agora eles começaram a fazer a mesma coisa. A gente já começa a ver que a igreja, tá saindo do propósito de Deus. A igreja agora tá perseguindo? Mas era para eu sair mundo afora espalhando esse evangelho. O evangelho de amor, o evangelho de cuidado, o evangelho... E agora eu estou perseguindo, olha como começa o declínio. Então as pessoas começaram a entrar ali com sede de poder.
Aí você começa a hierarquizar. Agora que todos eram irmãos, se você observar em Atos dos Apóstolos, que é a nossa referência como a volta ao propósito de Deus, você não via as pessoas se cumprimentando de forma hierárquica. É verdade. Era como que Pedro falava, por exemplo, de Paulo. Como o amado irmão Paulo disse em todas as suas cartas. Não é como o apóstolo. Você não via isso. Você tinha, sim, a questão dos, vou chamar de títulos ministeriais, claro, mas aquilo ali é uma função, aquilo ali não torna ninguém superior, melhor do que ninguém. É uma função, claro. A gente precisa organizar. Por isso que você tinha os apóstolos, Deus chama uns para pastores, outros para profeta, evangelista. Claro, mas isso não quer dizer que ninguém é superior a ninguém. Não quer dizer que o irmão que se converteu hoje seja menor ou inferior a um pastor que já está há 50 anos no ministério. São igualmente iguais. A diferença realmente é a função. Eu não tenho como dar um cargo de ensino, de instrução que um pastor experiente tem para um novo convertido. Ele precisa caminhar, ele é um bebê ainda. Mas você não via essa hierarquização lá. Você via realmente um trato de igualdade, de amor. Mas aí, em função da igreja se juntar ao Estado, você começa a ter isso. Você começa a ter essas separações, você começa a ter essa disputa pelo poder, você começa a querer se mostrar superior. Aí começa então o declínio, né? Inclusive, essa disputa de poder, ela foi muito mais acirrada nas 5 principais cidades daquela época, né? Falando aqui 3 séculos depois, que é Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e a própria Jerusalém. Aí, pulando um pouquinho mais à frente, porque eu queria também focar um pouquinho nessa questão a Reforma Protestante, ela foi a maior movimento, vou chamar assim, que nós tivemos de trazer a igreja de volta ao seu princípio, que é de ser testemunha de Cristo, voltar para a palavra, que a salvação vem pela fé. Então, ela voltou, mas durante a história a gente vai ver que pequenos movimentos foram surgindo. Então, quando a gente tem, por exemplo, em 325, pouco tempo depois da igreja se juntar ao Estado como sendo oficial. 325, a gente tem um problema que o próprio Constantino precisou buscar, que é chamado de Concílio de Nicéia, né? Aquele concílio geral. Nós tínhamos um problema ali que era na questão da identidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque começaram a difundir uma ideia de que Jesus ele não era coexistente com o Pai, ele não tinha a mesma natureza, ele não era consubstancial com Deus. Então eles começaram a querer botar Jesus numa posição menor, inferior. Então já era o problema que a igreja estava enfrentando. Um problemão, que eles tiveram ali que se reunir e falar não, e começaram. A gente lê agora a história, acho que foi algo simples, mas era algo que estava perturbando a igreja naquela ocasião. Então ali ficou estabelecido nesse concílio que Cristo, ele era coeterno, ele era coigual, ele era consubstancial com o Pai. E foi até Atanásio, que foi o homem ali, que foi o que levantou essa bandeira, e graças a Deus hoje a gente tem isso como claro pra gente. Tão clara que a gente não questiona, né? Mais ou menos, né? Porque na verdade a gente ainda encontra. Algumas denominações até, mas chamam de seita. A gente costuma chamar de seita porque realmente ela destoa da doutrina básica. É verdade. Por isso que eu falo que falar sobre esses 5 solas, dando uma pausazinha aqui no nosso histórico, ela não é falar de um assunto histórico. Vamos falar um pouco da história? Não. É falar de um assunto que ainda é latente no dia de hoje. Ainda é extremamente importante a gente voltar a falar. Quando a gente for entrar nelas propriamente dito, deixa eu olhar a hora aqui, né? Propriamente dito, eu falei que seria 10 minutos, você falou, duvido. Eu vou dar uma acelerada. A gente vai perceber que hoje ainda é necessário a gente voltar às escrituras. Essa é uma pergunta do final. Já vou deixar na tua cabeça que já vai pensando, né, se é que a gente ainda precisa de uma reforma hoje. A gente ainda precisa... É verdade. Esse é até um jargão dos reformadores, né? A reforma, ela nunca vai acabar, né? Sempre reformando. Ela sempre vai ter que... Sempre necessitaremos fazer isso. Então, aconteceu isso. E em 381... Algumas décadas depois, um novo concílio precisou ser convocado, que é chamado de Concílio de Constantinopla, ainda falando sobre a cristologia, para mostrar como que isso também precisou ser pautado aí ao decorrer da história. Mas agora o problema era
era de que Cristo ele é consubstancial com Deus, é coeterno com Deus, mas então a ideia do arianismo que volta, né? Era um problema que os discípulos enfrentavam lá no primeiro século e que voltou aqui. Então ele era totalmente um ser espiritual. Ele não tinha até por causa dessa dualidade grega, né, do espírito separado da matéria, então não tinha como ele ser homem como nós. Então esse concílio também precisou lá. Não, ele sim era 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Afinal de contas, para ele me representar e te representar, para que nós pudéssemos nos identificar com ele. Como ele mesmo disse, né, que quando ele fosse para a cruz, ele atrairia os homens para si. Então como que ele faria isso sendo apenas Deus? Porque esse é um abismo muito diferente nosso. Eu falo, Deus, Jesus, você não me representa. Você sendo Deus somente, agora, quando ele vem 100% homem, quando ele abre mão da sua glória, quando ele... eu gosto de exemplificar isso como se a gente fosse pensar assim, digamos que você, Eliseu, um homem rico, né? Glória a Deus. Né? Abastado de dinheiro, tem aí um carro, uma Ferrari aí mais moderna, mas você querendo experimentar, querendo ver, não só por saber, por ouvir, né? Porque Jesus, sendo Deus, ele sabe de tudo, ele é onisciente. Então ele sempre soube o que era o ser humano, mas ele só começou a saber como era ser humano quando ele abre mão de sua glória e vem aqui. Aí imagina que você pega o teu carro e fala, olha, eu vou ficar aqui um mês vendo como é ser um proletariado que tem que acordar cedo e trabalhar, pegar o transporte público e deixa teu carro na garagem. Você deixou de ser proprietário de um... Não, continua sendo seu, totalmente seu, hora nenhuma você deixou de ser, mas você abriu mão daquele poder, daquele direito seu, você abriu mão para experimentar de fato, e não de forma mentirosa. Porque você fala, vou experimentar o que é ser um proletariado, pega teu carro com ar-condicionado e vai, tu não está experimentando nada. Agora, quando você deixa teu carro na garagem, e acorda cedo, e pega o ônibus, e pega o metrô, e enfrenta a fila, e de fato você experimentou o que era ser aquilo. Foi o que Jesus fez. Ele não deixou de ser Deus. Ele simplesmente pegou o carro dele e deixou na garagem. E veio como homem. E é isso que esse concílio quis defender, que ele veio, sim, 100% como homem. Ele estava sujeito às mesmas paixões que nós. Ele, como nós, foi tentado em tudo. Inclusive, ele até morreu. E é um homem, está ordenado morrer. Ele, como Deus, jamais morreria, mas como homem ele morreu, ressuscitou. Então, assim, como que a igreja precisou, ao decorrer ao decorrer dos séculos, acertar, fazer reformas doutrinárias. Em 451 nós tivemos um novo concílio, que foi do concílio da Calcedônia. Esse apresenta ali que a natureza de Jesus, então, eles batem o martelo, que em uma pessoa só eu tenho a natureza total, plena, como Hebreus fala no primeiro capítulo, da divindade, mas eu também tenho a plenitude da humanidade em Jesus. E isso foi em 451 e o tempo foi passando. E os anos foi passando e a igreja, ao invés de crescer no sentido teológico, doutrinário, no sentido de se aproximar de Cristo, que quando eu falo crescer, deixar essa linguagem, que é uma linguagem minha, deixar ela clara para que você possa me compreender. Deixa um pouquinho aqui. Me compreender, quando eu digo crescer, não estou falando em número, não estou falando em quantidade de igrejas espalhadas em templos suntuosos. Eu digo crescer quando a gente está ficando mais parecido com Jesus. Então, à medida que eu vou ficando mais parecido com ele, eu, Douglas, como igreja do Senhor, cresço. À medida que a igreja que eu pastoreio, Nova Vida de Éden, Jardim Angá, Recreio, à medida que os irmãos lá vão se tornando parecidos com Jesus, à medida que eles vão ajudando uns aos outros em suas necessidades, à medida que a gente vai fugindo da aparência do mal, a gente está crescendo, independente de número. Então a igreja, ao invés de crescer, ou seja, de se tornar parecida, de se tornar a imagem de Cristo, ela foi cada vez mais se tornando o oposto disso. Aí desfigurando, né? Foi desfigurando. Infelizmente, ao invés de a gente olhar para a igreja e falar, ali está um cristão, ali está alguém que se parece com Cristo, isso foi se perdendo. E os anos foram passando, séculos foram passando, até que a gente dá um salto agora gigantesco. Até que a gente chega aqui no século XIV, século XV,
onde a gente tem um movimento muito importante. A gente está ali falando da Idade Média agora, né, o período das trevas, ou como na teologia a gente pode chamar, que é o período ali da escolástica. Então, quando a gente chega nesse período, onde a gente está no ápice do problema, eu vou dizer assim, da igreja, aí surge um movimento que foi marcante. É importante eu falar de dois marcos antes de entrar na reforma propriamente dita, que foi o Renascimento, que é onde você sai daquele período das trevas, aonde a igreja e o Estado se confundiam, aonde a igreja monopolizava a religião, monopolizava a arte, né? Você tinha ali a arte barroca, que focava ali na questão religiosa, você monopolizava a ciência, então você não tinha liberdade científica. Eu também sou físico, né? Você falou no início, então eu também gosto muito dessa questão de falar da religião, mas da ciência, porque para mim a ciência não é oposto à nossa fé cristã. Para mim, estudar ciência, estudar física, só um adendo aqui, gente, não vou sair do assunto, não. Mas quando a gente começa a estudar a física, estudar a ciência em si, ela só pode chegar a uma conclusão. Existe um Deus. Existe, porque de fato ele existe. Então eu não tenho medo. Pelo contrário, estudem, porque o salmista já vai dizer, né, que a criação, ela revela quem Deus é. A obra que ele fez, a obra revela o seu Criador. A gente olha um quadro, quem é entendedor, ele olha, e você não precisa falar de quem é, ele vai dizer, isso aí é Picasso, isso daí é... Por quê? Porque a obra revela traços do seu Criador. Então, quando a gente olha a criação, a gente vê a mão de Deus. Então, eu não tenho problema com isso, mas a igreja, nesse período, ela monopolizava. Ela monopolizava a religião, ela monopolizava a ciência, a própria política, ela monopolizava, porque eu digo religião porque a única religião que podia era aquela. Se você pensasse qualquer coisa diferente, você era queimado, você era perseguido, você era morto. Então isso é um monopólio. Então o Renascimento ele vem para poder botar a razão um pouco mais à frente, para tirar esse poder todo da igreja. E quando o Renascimento vem, que é algo muito importante, então você começa a abrir o seu pensamento. Né? Vem também logo em seguida ali, próximo vem o iluminismo, mais à frente, mas você começa então a mostrar que existem alternativas. Você começa a pensar fora daquela caixinha que a igreja, então, nesse período aí da Idade Média, da Idade das Trevas, prendia o povo. E uma outra coisa muito importante que acontece nesse período, mais especificamente em 1450, foi quando Gutenberg ele cria a imprensa. Isso é importante demais, né? Claramente a gente vê Deus agindo nos bastidores, né? Exatamente. É a mão de Deus totalmente. Foi coincidência. Naquele momento era sempre Deus regendo, né? Muito legal isso. Então, de fato, isso foi um outro marco. Não só as ideias renascentistas surgem nesse período, e como a imprensa ela é criada. Eu costumo dizer, eu não, né? Os historiadores costumam dizer que a imprensa está para esse período como as mídias sociais estão para a nossa época hoje, né? Essa divulgação. Então a imprensa ela proporcionou essa divulgação, tanto das escrituras, que não é o nosso assunto falar de bibliologia, mas das próprias ideias da reforma. Porque você deve falar aqui em outros episódios aqui do Fé e Prosa, desse contexto da reforma protestante, você deve falar um pouquinho dos pré-reformadores, porque Martinho Lutero, que é o nosso primeiro marco aqui, que é o mais famoso, e quem de fato deu aquele pontapé inicial para a reforma protestante, ele não foi o único e nem foi o primeiro. Essas ideias já estavam fomentando ali, e justamente a imprensa ajudou a gente jogar, a gente ampliar, espalhar esse conceito. Então, já que a gente chegou aqui, é importante a gente falar, como eu já disse, que Martin Lutero não estava sozinho, mas tem outras figuras importantes nesse período, como, por exemplo, John Wycliffe. Ele é muito importante porque ele começou a traduzir a Bíblia. Quando a gente chegar nas solas mesmo, vai ser importante dizer isso, porque quando eu falo solas escritura, só escritura, somente escritura, eu preciso dar acesso. Como é que eu vou chegar para um povo e falar, olha só, a escritura é a base de fé, é nela que você vai encontrar ali as orientações de Deus para a tua vida. Mas eu não consigo ler, porque ela não está traduzida na minha língua, ela é exclusiva aqui numa língua, que é o latim, só quem pode ler é um grupo seleto de pessoas que pertence ao clero. Então como que eu vou sair disso?
E quando a gente volta lá para nossas origens de Atos, de vez em quando eu vou voltar, porque é a nossa referência, a gente vai ver, por exemplo, os bereanos, aquele povo que enquanto Paulo estava ensinando, eles estavam conferindo. Ou seja, eles tinham acesso às escrituras, eles entendiam, eles liam, eles conheciam, e mais do que isso, eles conferiam se o que o Paulo estava dizendo batia. Então a gente percebe que aqui a igreja tinha fugido totalmente disso. Primeiro que a Bíblia não estava numa língua que você conhecia. Segundo, que você não tinha o direito de ler e interpretar. Você tinha que aceitar a interpretação que o clero trazia para você. Então a gente começa a perceber como que a igreja se afastou. Então foi muito importante quando a Bíblia começou a ser traduzida para o inglês, que era a língua muito difundida nessa ocasião. Embora ele não tenha terminado, foram os seus discípulos que terminaram depois, mas ele deu esse pontapé inicial. O próprio Martinho Lutero também, né, fez a mesma coisa, traduzindo para o alemão. E falando agora um pouquinho de Martinho Lutero, talvez até antes é bom destacar que, voltando um pouquinho lá para o VI século, mas eu não vou, só vou dar um salto e volto para cá, para o 14º século. Lá no VI século, quando Bonifácio III, ele aceita que o Estado coloque ele como o número 1, como ali o principal, é quando surge essa ideia do papado. É importante a gente falar isso, porque quando a gente chegar nas solas, a gente vai entender que esse poder desproporcional, vou dizer assim, dado a figura do Papa, também foi um problema que a igreja teve que enfrentar. Então, quando a gente chega aqui nesse período de 1500, que Leão X, um Papa, que os Papas foram tendo a sua sucessão, ele começa a fazer algo que vai ser um estopim para que a reforma protestante se inicie, que é quando ele começa, então, a anunciar a vinda das indulgências. Eu não falei dos problemas da igreja ainda, porque eu estou guardando para falar nas solas. Mas isso aqui é importante destacar, que quando Leão X ele começa a construir a Basílica de São Pedro, que ele começa a sentir muita necessidade financeira. Ele começa a não ter dinheiro mesmo para fazer. E para arrecadar dinheiro, ele então cria essa ideia das indulgências, que é literalmente você pagar pelo perdão dos seus pecados. E você podia fazer isso em vida, podia fazer isso de forma antecipada, né? E você podia fazer isso para terceiros, ou seja, para um filho, para um parente. Então, era uma fonte de dinheiro boa, né? Você tem os nobres ali, que você tem uma família que não tem certeza se foi ou não salva, então você paga ali quantias, e dependendo ali do grau do pecado, essas quantias também variavam. Então, diante disso, homens como Martinho Lutero, homens como, né, mais posteriormente, João Calvino, eles não aceitam esse tipo de coisa. Não tem como você aceitar, mas falando agora especificamente de Martinho Lutero, quando dá 31 de outubro, e é por isso que a gente está falando, né, porque a gente já está chegando nessa data, de 1517, Martinho Lutero ele vai lá, não vou aprofundar isso, claro, vai ser falado, ele vai lá e afixa as suas 95 teses, contrapondo as ideias que estavam sendo ditas nesse momento. E aí dá início, então, à Reforma Protestante, né, cujas bases, eu vou entrar agora, que são as 5 solas. Passei dos 10 minutos? Passou só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Ficou bem explicado, deu para todo mundo entender. Então chegar a esse momento tão importante. Então, porque agora a gente consegue compreender o porquê. Qual é o cenário da igreja, então, nessa época, no século XIV? Como que a igreja estava? A igreja estava nessa situação. Uma igreja que estava brigando e lutando por poder, uma igreja que estava na altura do campeonato dividindo a autoridade bíblica, então não era mais a Bíblia a única fonte de fé e regra, mas você tinha também ali os escritos papais que estavam no mesmo nível, só a igreja podia interpretar a Bíblia, então o que era dito por um sacerdote era lei, você não podia conferir, ele não podia se equivocar, então você começa a ter esses problemas. A indulgência, que era quando você tinha que pagar, fora a corrupção moral que o clero já enfrentava nesse período. A questão moral estava muito ruim, as perseguições, as guerras, os assassinatos. Então, diante de tudo isso, Martinho Lutero, como sendo, eu sei que ele foi o único, eu estou falando dele porque ele foi ali o coração. Ele iniciou ali nele, ele vai lá e fala, não tem como mais.
É importante dizer que ele era um monge agostino, né? Então ele já pegava as ideias lá dos primeiros séculos de São Agostinho, ele era seguidor e ele era uma pessoa muito devota. Martinho Lutero, ele era uma pessoa que tentava, através do que ele tinha na época apresentado pela igreja, encontrar uma justificação. Então ele era uma pessoa que, dizem os biógrafos dele, que ele diariamente se confessava, que era uma prática da igreja na ocasião, ele diariamente fazia aquilo, ele se martirizava, ele se autoflagelava. Por quê? Porque ele queria, de alguma maneira, alcançar o perdão, ele queria, através de seus próprios esforços, através de suas obras, ele queria se aproximar de Deus. Até que lendo ali na carta de Paulo aos Romanos, 1,17, ele tem aquela revelação de Deus. Como você falou no início, Eliseu, o Espírito Santo ali regendo a história, né? O Espírito Santo colocando a imprensa na hora certa, o Espírito Santo trazendo o movimento renascentista numa hora certa, o Espírito Santo ali revelando a Martinho Lutero, ali no momento certo, que o justo viverá pela fé. Aí ele entende que todas aquelas práticas que ele fazia buscando uma autojustificação não estava levando ele a lugar nenhum. Ele continuava com aquele vazio, ele continuava com aquele sentimento de incapacidade, até que ele compreende que ele nunca ia conseguir aquilo sozinho, que aquilo era gratuito, que Deus estava disponibilizando para todos os seus filhos. E a única coisa que ele precisava fazer era se apropriar através da fé. Então, a partir daí, então, a gente inicia a reforma protestante e finalmente nós chegamos aí nas 5 solas. Nós temos ali os reformadores que ajudaram a divulgar isso tudo, né? Como John Knox, os Huguenots, temos ali... Vou deixar para que os outros falem também, né? O João Calvino. Mas, enfim, vamos então para o que nos interessa, que são as 5 solas. Corri muito? Não, tá bom. Não, deu para... Vou dar uma respirada e agora vamos... Como é que então a gente chega a uma... É porque a gente vê que as 5 solas, né, ela não surge... Tem gente, eu já até vi alguns falarem que Martinho Lutero pregou as 5 solas na igreja de Wittenberg, né? Nas 95 teses dele não tinha ainda. Não tinha. É claro que... formulada dessa maneira, né? Vou chamar assim. É isso aí. Então, depois da reforma, com todo o andamento ali, foi que os reformadores, né, chegaram a essa, vamos dizer, quase com uma conclusão. Uma síntese, uma conclusão, né? Eu diria que isso daqui é pegar toda a reforma, vamos resumir ela, sintetizar ela nesses 5 pontos. Isso é importante também estar bem claro, né, na nossa mente. Então a primeira delas, aqui a ordem não importa, né? Estou falando aqui, mas a primeira delas foi sola scriptura. Ou seja, sola significa somente, né? Vem do latim, só a escritura. Para a gente hoje parece ser óbvio isso, né? Mas a gente tem, como você disse, algumas denominações, algumas que a gente considera aceita por diferir da Bíblia de forma, nos seus fundamentos, né? A gente não está falando, às vezes, de um costume ou outro que uma igreja, uma determinada denominação cristã segue, não, mas quando ela foge totalmente, uma delas está aqui. Ela tem outra fonte de consulta. Exato, Tipo, a Bíblia não é a única regra dela, ela tem a Bíblia, mas tem o escrito de mais alguém. Mais alguém que está no mesmo nível. Mesmo nível da Bíblia. É claro que a gente tem muitos livros, você tem tantos livros aqui que a gente lê. A interpretar a Bíblia. Perfeito. São livros que estão baseados no que a Bíblia diz. E se aquele livro falar qualquer coisa contrário, a gente desconsidera, não serve de nada. Ele perde totalmente seu valor. Então, até hoje, quando a gente tem igrejas, não sei se eu posso chamar assim, que fogem desse princípio, que é somente a Escritura, e temos algumas, pronto, para a gente ela perdeu totalmente o princípio. E o que estava acontecendo na época era justamente isso. Você tinha os editos papais que tinham o mesmo nível. Então, o que era escrito por eles assumia ali a mesma fonte, que para eles também era inspirada. E os reformadores vêm realmente questionar isso. Vêm dizer, não, nós temos lá em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui não diz que vai ser o escrito de A, B ou C. Diz que a Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, ela sim. Mas 1 Coríntios 4, 6, eu acho que Paulo ele vai um pouco além. Embora a gente goste muito do texto de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, mas o que ele escreveu a Coríntios, ele fala assim, ó, meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Aprenda o que, Paulo? Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um prejuízo a outro. Quando Paulo fala não ultrapasse o que está escrito, Paulo está dizendo, cara, não coloca nada. É claro que Jesus já tinha falado que qualquer que colocasse um tio ou um J já está subentendido, mas aqui eu acho que Paulo ele foi muito direto. Ele foi direto. Ele chegou, olha só, façam o que vocês quiserem fazer, ensinem, aprendam, mas não saiam daqui. Não ultrapassem. Quando você começa a pegar editos papais e começa a colocar em pé de igualdade com a Bíblia, você está saindo do que está aplicado aqui. Então, o sola escritura é um chamamento que os reformadores trouxeram e que ecoa até o dia de hoje para que a gente se concentre aqui. Atos 17, 11 também fala uma coisa interessante, fala a respeito dos bereanos, que eu já citei aqui, que Paulo fala que eles eram mais nobres. Eles eram cristãos mais nobres, por quê? Porque eles examinavam... Deixa eu ler a íntegra. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, comparando dois tipos de irmãos. Dois tipos de irmãos que estavam ali ouvindo a mensagem. Esses são mais nobres do que este. Mas por quê? O que fez este ser mais nobre? Porque receberam a palavra com avidez, examinando diariamente. Está aí um dos motivos de a gente falar da importância de diariamente estar estudando as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Que coisas? O que estava sendo ensinado por Paulo. E diariamente eles examinavam. Então, eles não examinavam os escritos que tinham na época dos grandes filósofos gregos que estavam ali, de Sócrates, de Platão. Não, eles examinavam se estava de acordo com as escrituras que eles tinham na época, né? Se referindo ali ao Antigo Testamento. Então, isso é uma prática que precisa ser trazida até hoje. Hoje nós temos muita divulgação, por exemplo, nas mídias sociais, na internet. Muitas coisas são ditas. De vez em quando tem um jovem, tem um irmão que está... Pastor, eu ouvi isso. Dá uma olhada. E aí, é mesmo? É verdade? Assuntos escatológicos, então... Você tem que falar horas de vídeo só para essa questão aí. Aí, da mesma maneira, a gente precisa voltar a fazer isso. Isso está de acordo com a palavra. Eu preciso ter essa prática de estar constantemente ali em contato, estudando. Por quê? Porque aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que eu vou encontrar a vontade de Deus para a minha vida. Não sou eu que vou dizer, eu vou ensinar como pastor. Eu vou como pastor ensinar a igreja, sim, mas ela vai se alimentar só uma vez por semana, quando o irmão for na igreja. Eu costumo dizer nos nossos encontros em Éden, quinta-feira à noite, domingo de manhã, aproveitando aqui para falar, né? Rua Araci 703, fica no bairro Éden, em São João de Meriti. Se você mora ali na proximidade, faça-nos uma visita. Ou, se você mora em Jardim Anhangá, em Duque de Caxias também, ou no Recreio dos Bandeirantes. Quando eu estou falando lá com eles lá, o culto em Éden é quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Em Jardim Anhangá, no Recreio, quarta, domingo de manhã, domingo à noite. Como a palavra de Deus é um alimento, imagina que eu me alimentasse apenas quinta à noite, domingo de manhã, eu vou ficar desnutrido. Eu preciso ter acesso, porque a palavra de Deus é nela que eu vou me alimentar, é com ela que eu vou encontrar a vontade de Deus para a minha vida, é nela que eu vou crescer espiritualmente. E lembrando, quando eu falo crescer espiritualmente, me tornar mais parecido com Cristo. É nela que eu vou renovar a minha mente. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, para que a gente renove a nossa mente, a nossa forma de pensar de acordo com a palavra. É nela que eu vou encontrar a orientação para a minha vida. Como que eu devo proceder, como que eu devo fazer, é nela que eu vou encontrar. É nela que eu vou encontrar conforto, paz. É nela que eu vou encontrar o caráter, as virtudes cristãs, né? Como Paulo fala lá em Gálatas 5,
a respeito dos frutos do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade. Então é ali que eu vou encontrar, é ali que eu vou fortalecer a minha fé, porque afinal de contas a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então é em contato com a palavra de Deus que a minha fé é fortalecida. Então quando os reformadores falam assim, vamos voltar à centralidade na palavra de Deus, sola Escritura, é isso que ele está dizendo, só a Escritura, somente ela, nada mais. É ela que precisa ser a nossa base e nosso fundamento de fé. Então essa seria a primeira base, o primeiro fundamento, né? E é isso que você quer acrescentar alguma coisa nisso? Eu gosto do termo que o apóstolo Paulo ele fala, para eu não emendar logo na outra. Que ele fala da medida da fé, né? Toda vez que ele fala que a gente tem que caminhar na medida da fé, ou seja, quando nós entendemos que a Bíblia é a nossa medida, até o próprio foi chamado pelos primeiros teólogos de o cânon, né? Sim. Que é a medida da nossa fé. E tem muitas pessoas que querem viver um cristianismo fora dessas barreiras aqui. Sim. Que é a palavra. Tanto aquém quanto além, né? Exatamente. Os dois extremos são problema, né? São perigosos. Então, aí a segunda sola é a sola fide. Sola fide, que significa somente a fé. É importante a gente entender que nessa época nós estávamos com um problema em relação à salvação, porque a igreja estava pregando uma salvação que ela vinha através de esforços humanos, através de obras, através de sacrifícios. Então, para que eu obtivesse, por exemplo, perdão, eu tinha que ficar me automutilando, eu teria que sofrer, eu teria que fazer uma coisa para merecer, para conquistar, para ganhar ali a minha salvação. Então isso foi um problema muito grave. Quando os reformadores falam, não, é somente a fé, porque é isso que Paulo fala, ensina em Romanos, é isso que a igreja de Atos, que é sempre que vai estar voltando a ela, era isso que eles pregavam, era isso que eles ensinavam. Quando perguntaram, por exemplo, aos apóstolos, o que a gente faz, o que eu posso fazer para ser salvo? Creia somente, porque a fé é suficiente, porque é a fé que a gente acessa esse presente de Deus, que é a graça que eu vou falar daqui a pouquinho. Então foi importante eles trazerem isso de volta. E quando eu falo de fé, eu acho que é importante isso, né? Efésios 2:8, Paulo fala que vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem do seu esforço, não vem da sua obra, não vem do seu merecimento, não vem porque você é bom, porque você é ruim, porque você... Não vem de você. Isso é um dom, é um presente de Deus. Então, essa salvação, ela vem de Deus, mas eu acesso ela pela fé. Por isso que é somente a fé. Olha, se eu pudesse falar, uma das maiores dificuldades da nossa era é essa parte da questão que é somente a fé. Porque a gente ainda encontra, né, muitas pessoas tentando se justificar por meio de obra, por meio de alguma forma de se justificar. Exato. Não levando em conta, né, essa tão importante fundamento, né, base, que é somente pela fé. Claro que não é que, como o próprio texto que você leu, nós fomos salvos para boas obras. Exato. Não por obras, mas para boas obras. Um cristão salvo, que tem fé em Jesus, ele vai fazer... Mas como uma consequência da salvação, né? Não como algo em troca. Tipo, exato. Eu estou aqui fazendo... Eu meio que mereço ser salvo. Sim. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz em comparado a A, B, C, D. Exatamente. Agora, tem uma coisa, Eliseu, que eu gosto de destacar quando falo disso, que é uma confusão. Eu estava temeroso se eu entrava ou não nisso, até por causa do tempo. Mas, assim, a graça, a própria fé, ela se opõe. É totalmente oposto. Não tem como eu trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Ao merecimento. Não tem como. A gente não merece nada. Nada que a gente faça vá nos dar o direito de merecer alguma coisa de Deus. É o que eu comparo a uma pessoa muito rica, abastada, que tem muitos recursos e que está passando por uma rua e vê um necessitado, alguém, né, em situação de rua, e de livre e espontânea vontade. Essa pessoa rica, ela não precisa, ela não é obrigada. Ela não tem necessidade nenhuma, mas ela quer de forma gratuita, não tem nada em troca. Dá algo àquela pessoa. E faz isso. E aquela pessoa recebe. Isso é fé. Fé é receber. Fé é a maneira pelo qual a gente recebe esse dom da salvação que vem de Deus.
E a pessoa recebeu. Ela mereceu alguma coisa? Ela fez alguma coisa? Ela teve alguma participação naquilo, a não ser de estender as mãos? Então, o que ela fez foi aceitar. Então, mas não, quando eu digo que a pessoa creu, então ela tem uma parte, não, ela só recebeu. Todo o direito ali, toda a obra, todos os méritos, foi para quem deu, vem de Deus. Agora, essa graça, já estou falando até um pouquinho do sola gratia, que é somente a graça. A graça, essa fé, ela não se opõe ao esforço. Percebe a diferença? Ela se opõe ao merecimento. Eu não mereço. Mas isso não quer dizer que eu não devo me esforçar. Me esforçar para ter uma vida santa. Me esforçar para seguir aquilo que Deus colocou diante de mim. Agora, esse esforço não valerá de nada se ele for sozinho, baseando apenas em mim. Porque sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Agora, com ele, eu posso usar uma ideia reversa, uma matemática, um raciocínio lógico reverso. Se ele fala, sem mim nada podeis fazer, comigo tudo pode. Paulo fala algo semelhante, né? Podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, em Deus a gente pode. Então, com a ajuda do Espírito Santo, e a gente produz boas obras. É o que você falou aqui logo no verso seguinte, o verso 10. Fomos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras. Então, eu fui salvo pela fé, de graça, eu não tenho nenhum merecimento, minhas obras não têm nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso, mas agora que eu fui salvo, eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso sair mundo afora anunciando Jesus. Eu preciso viver uma vida santa. Eu preciso fugir da aparência do mal. Eu preciso, como o apóstolo Paulo fala, desenvolver a minha salvação. Eu preciso permanecer firme até o fim. Eu tenho o meu papel. Isso não tem nada a ver com eu ter feito algo para ser salvo. Eu já estou salvo. Eu estou fazendo algo porque eu fui chamado para boas obras. Por isso que o que Tiago diz não se opõe ao que o Paulo falou. Paulo fala que a salvação é exclusivamente pela fé. E Tiago vai dizer que a fé sem a obra é morta. Por quê? Porque a fé genuína produz boas obras. Por isso que a fé que os reformadores estenderam não é simplesmente crer em Deus. Porque crer em Deus, até o diabo crê. E a Bíblia diz, estremece. Crer em Deus, você tem um monte de gente que está vivendo a sua vida da maneira que quer e diz crer em Deus. Agora, essa crença que os reformadores falam do Sola Fide é uma fé que produz boas obras, é uma fé que produz resultado, é uma fé que Hebreus descreve no capítulo 11, verso 1. Ela é o fundamento onde toda a vida cristã é feita. Tem uma linguagem construtiva ali, né? Tem versões que falam que a fé é o alicerce. Ou seja, você não está vendo, o alicerce está enterrado, você não está vendo ele, mas é ele que está sustentando todo aquele edifício. E quanto maior for o edifício, mais firme precisa ser aquele fundamento. Então a fé é esse alicerce, aonde a nossa casa é construída, é essa rocha aonde a nossa casa é construída. E fé bíblica, a fé que os reformadores levantavam, era uma fé que acredita no que está escrito na palavra. Por isso, só a escritura, só a fide. Só a escritura e só a fé. Não é crer no que você quiser na tua cabeça. Eu creio nisso. Não, é crer no que a Bíblia diz. É crer no que está aqui. É crer que o que está escrito vai acontecer. Que se a Bíblia diz algo a meu respeito, algo a respeito de Deus, aquilo é verdade e aquilo vai acontecer e ponto. Isso é a sola fide. E não só... Quer ler alguma coisa? Eu vi que você abriu aí Abacuque. Tá falando aí da fé, né? Esse dia eu estava ouvindo o pastor Luiz Saião explicando o livro de Abacuque, que é onde Paulo tira essa... O justo viverá pela fé, né? Viverá pela fé. E ele explicando essa palavra fé em hebraico, ele fala que para o judeu, lendo essa fé, automaticamente ele lê fé-fidelidade, por exemplo. Porque no hebraico você não consegue separar o ter a fé em tomar uma atitude em relação a essa fé. De fidelidade. Ter uma ação fiel. Achei muito interessante essa explicação. Não, já que você lembrou isso, inclusive você tem versões, se eu não me engano, não sei se é corrigida fiel, não lembro agora,
Quando vai falar dos frutos do Espírito, Exatamente. eles traduzem um dos 9 ali, né, como fidelidade. Exatamente. Ao invés de ser fé, mansidão, tal, é fidelidade, mansidão, tal. Justamente por isso que, de fato, porque assim, as pessoas quando falam de fé, a pessoa vai pensar logo no substantivo abstrato, algo que não é concreto, algo, né, algo que você não tem como explicar, algo que não dá para você mensurar. Mas a fé bíblica não é nada disso. Não. A fé é certeza. Ué, como que eu posso ter certeza de algo? É porque se está escrito. A minha fé não é uma fé da minha cabeça que eu invento, é uma fé no que está escrito na palavra. Então, se está escrito aqui que Deus está comigo, quando Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus está comigo. Se ele fala que ele é o meu pastor e não terei falta de nada, é porque não terei. Fala que ele me sustenta, é porque ele me sustenta. Fala que ele vai voltar, é porque ele vai voltar. Como que eu posso ter certeza disso? Porque está escrito na palavra de Deus. Então a nossa fé ela tem um fundamento. Ela não é um substantivo abstrato. Ela produz uma fidelidade. Ela produz isso. É muito legal, porque ela é a certeza das coisas que não se veem. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a convicção. Tem versões que falam a prova das coisas que não se veem. Porque assim, é muito legal eu falar de fé, qualquer dia a gente vem para falar de fé, eu vou parar, prometo. Mas quando a Bíblia fala que nós já fomos, olha como que o apóstolo Paulo ele é ousado. Ele diz que no passado, nós já fomos, passado, abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ele fala no passado. Mas então a salvação ela já está disponível? Todo mundo, então, pastor, você é universalista? Não sou universalista. Mas de fato, na cruz do Calvário, lá 2024 anos atrás, sei lá quantos anos foram, 2000 anos atrás, Jesus na cruz do Calvário já disponibilizou a fé para todo mundo. Mas como que eu consigo ter acesso a ela? Através da fé. Quando eu creio, a fé faz com que eu vá lá e consiga resgatar. Por isso que a salvação ela vem pela fé. Ela já foi conquistada. Ela já é uma realidade. Mas como que eu adquiro ela? Através da fé. Então a fé ela traz a realidade. Aquilo que eu não estou vendo. Aquilo que não é palpável. Por isso que as bênçãos espirituais já estão disponíveis nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mas como que eu obtenho essa paz que excede o entendimento? Essa alegria que desce como um óleo sobre as nossas vidas? Como que eu adquiro aquela cura que tanto Isaías profetizou, como Pedro repetiu, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados? Como que eu adquiro isso? Pela fé. Então, esse retorno à fé é que faz toda a diferença. Nós fomos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Então, o tempo inteiro a Bíblia está falando sobre essa questão da fé e que a obra está acompanhando ela ali. E é isso que os reformadores tentam trazer de volta. Olha só, essa fé não é nosso merecimento, não é nossas obras. A gente vai aí para a terceira. Sola gratia. Sola gratia. Ou seja, somente a graça. A graça. A gente já falou um pouquinho dela, né? Quando a gente fala só a graça, significa que só a graça é interessante. Eu falei um pouquinho que ela se opõe ao merecimento, mas se opõe ao esforço. Então, as obras a acompanham. Mas a questão do sola gratia é que naquela época as pessoas estavam assim, bastante achando, no contexto de obra, no contexto do merecimento, no contexto de fazer algumas coisas, né? No contexto porque a definição de graça é favor e merecido. Essa é a definição. É um presente que a gente recebe que a gente não merece. Graça, por exemplo, era um pouquinho diferente da misericórdia. O salmista lá no Salmo 23 fala que bondade e misericórdia nos seguirão. Bondade se refere à graça e misericórdia. Tem até uma canção muito linda que fala sobre isso. Então, enquanto que a misericórdia é quando Deus ele não dá aquilo que a gente merece, porque ele é misericordioso, porque o salário do pecado é a morte, então o que a gente merecia era morrer e ir para o inferno, o que a gente merecia era viver longe de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa, era isso que nós merecíamos, mas Deus não dá o que a gente merece, porque ele tem misericórdia. A graça é o contrário, ela dá
o que a gente não merece. Perfeito. A misericórdia não dá o que a gente merece, e a graça dá o que a gente não merece. Então a gente não merece ser salvo. E Deus vem com a graça e nos dá. Aí aqui existe até uma diferençazinha entre os próprios reformadores. Embora a essência continue, que somente pela graça, todos os reformadores seguem essa linha, mas você tem, por exemplo, a linha dos calvinistas, né, que João Calvino foi que levantou mais essa bandeira, de que essa graça é uma graça irresistível. Não se preocupa que eu não vou entrar nessa guerra aí, não. Mas podemos até um dia fazer isso num outro momento. Mas enquanto ele ia para uma graça que era irresistível, ou seja, ela era unilateral, era Deus que pegava essa graça e ponto final, você não tinha mais o que fazer para resistir, você não tinha escolha, você não tinha essa liberdade. Então essa graça te pegava e ponto final. Só que essa graça não pegava a todos, alguns ela não pegava. Você já tem pro lado de Armínio, né, dos arminianos, que já fala, não, essa graça ela pode ser resistida sim. Essa graça, embora ela venha de Deus, ela está disponível a todos, mas você tem essa escolha. Você, aquele mendigozinho lá, aquele homem em situação de rua lá, você poderia ver e falar, não, eu não quero. Por orgulho, não. Você poderia fazer isso por desconfiança, será que essa comida aí não tem um problema, não está envenenada? Você poderia falar, porque não, eu tenho uma outra ali melhor do que essa, eu não quero essa. N motivos você teria para recusar aquele alimento. E aquele rapaz, o senhor que está alimentando, não ia te forçar, não. Você não pode negar, vem cá, abre a boca. É mais ou menos esse o contexto. Mas a ideia da reforma é a mesma, é que é só pela graça. Alguns, como os calvinistas, acham que primeiro vem a graça, outros acham que não, mas isso para a gente não importa muito para esse bate-papo de hoje, para essa fé e prosa de hoje. Para a gente o que importa é que a graça, somente ela e nada mais. Quer falar? Não. Voltando lá a Efésios 2, de novo, Paulo fala, né? Vós, pela graça, sois salvos, mediante a fé. A fé é o meio pelo qual a graça chega até nós. Então a salvação ela vem pela graça. É um presente que a gente recebe gratuito. Não são as obras que a gente vai fazer, não é através de indulgência, eu não tenho que pagar, porque esse era o contexto da época. Então você fez algum problema, Eliseu? É só você pagar. Ah, é muito grande o problema? Pague muito. Ah, o teu filho fez isso? Ah, tua esposa, o teu pai? É só você pagar. Aí está dizendo, não, você não tem como comprar. É de graça, é gratuito, é um presente que vem de Deus mediante a fé. Então foram isso que os reformadores ali bateram na tecla. E foi a nossa terceira sola, né? Foi a terceira sola. Então vamos para a quarta agora, que é Solis Christus, somente Cristo. Gente, aqui era um bate-papo só para falar de Jesus, adoro falar. Fé e cristologia é os temas que eu adoro. Eles tiveram que falar isso, parece absurdo hoje a gente dizer, gente, mas é claro que é só Cristo. Mas tem gente que tem religiões que ainda continuam achando que Jesus não está no mesmo pé de igualdade ali com a divindade. Botam outros mediadores, né, como é o caso do catolicismo, bota santos em pé de igualdade como intercessores entre Deus e o homem. Mas Timóteo 2,5, Paulo ele é muito claro quando ele diz, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. Ele acrescenta o homem, aquele concílio lá de 381, dizendo que ele era homem. Jesus o homem. Então Jesus é esse mediador. Atos 4:12 fala que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, não tem como eu obter salvação de outra maneira, a não ser pela fé, pela graça, através da Escritura em Cristo. Porque essas bases das 5 solas, elas se complementam, né? Então a Escritura é a base da minha fé, a minha fé é o meio pelo qual eu obtenho a graça que eu recebo é de Jesus Cristo e, portanto, por causa disso, só a Ele a gente pode dar glória. Então a salvação vem única e exclusivamente por meio de Cristo. Até por causa de uma questão do tempo mesmo, eu não vou prolongar, porque tinha tanta coisa para falar sobre a pessoa de Jesus, né? Mas Ele é o nosso alvo, porque dele, por Ele, para Ele, já falando do Soli deu glória, somente a Deus dá glória, porque dele, por Ele e para Ele são
todas as coisas. Então, Paulo também fala em Coríntios algo muito legal, não cheguei a anotar aqui, mas eu acho que Paulo é também de novo ousado, né? Ele fala, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Olha que coisa legal. Ele pega coisa muito simples, coisa que é da nossa necessidade fisiológica, nossa necessidade humana, comer e beber. Ele fala até isso, que é tão simples, que é tão fundamental, que é tão orgânico, façam para a glória de Deus. Que dirá as outras coisas? Que dirá um culto, que dirá uma adoração somente a Deus. Então, assim, Cristo é o centro, é o que a teologia vai chamar de uma convergência bíblica. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Toda a tipologia bíblica, todo o Antigo Testamento não fala de outra coisa a não ser Jesus vai voltar. Não vai voltar, não. Jesus vai vir, o Messias vai vir. Você tem profecias como, por exemplo, de Isaías. O mundo que andava em trevas viu uma gloriosa luz. Por quê? O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre seus ombros. Aí começa a descrever características dele. Né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então você começa a ver esse anúncio o tempo inteiro, lá em Gênesis, né? Quando o homem peca, a mulher peca, Deus faz aquela promessa a Eva, que do ventre dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, apontando para Jesus. Quando você vê Moisés levantando uma serpente lá e as pessoas eram curadas, a gente tem referência dizendo que o povo olhava para aquela serpente e era curado. Da mesma forma, por uma maldição, e Jesus foi feito maldito, né, quando sobe na cruz do Calvário, e o povo olhava para Jesus e omitia ali. Então a gente começa a perceber que toda a Bíblia apontava para Jesus. A gente vê no Novo Testamento, os evangelhos não falam de outra coisa, a não ser do ministério do Senhor Jesus. E quando Jesus então vai ao céu, você começa a pegar ali os apóstolos, que também não falam de outra coisa, a não ser Jesus vai voltar. Então, no Antigo Testamento, Jesus, o Messias, está vindo para trazer salvação. Os evangelhos, ele veio, a salvação está aqui, a boas novas está aqui. E depois, ele vai voltar para buscar a sua igreja. É tudo sobre ele. Tudo sobre ele. Não fala. Você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas acho que esse solo de Cristo também, ele vem importante no momento em que a igreja era muito dependente do Papa, né? Onde o Papa era esse intermediador entre Deus e os homens. E sem a figura do Papa, eles não se achegavam a Deus. Então, esse fundamento tão importante vem para mostrar que não, a gente não precisa mais de ninguém que nos leve a Deus como... Nem dos santos, nem de Maria, nem do Papa, exatamente, nem de nenhuma outra autoridade eclesiástica. Hoje, né, antecipando aí, mas hoje continua valendo. Não é, eu sou pastor, mas... Não sou eu que sou o intermédio. Eu estou ali com uma função dada por ele, de ensinar. Mas tem gente que às vezes se prende muito à palavra, à oração, que se for fulano orando, todos nós temos acesso. O pessoal acaba fazendo uma interpretação errada, né? E voltando ao Antigo Testamento, a figura do sacerdote, né? Exato. Achando que o pastor é o sacerdote, assim como o Papa se colocava como o sacerdote. Como uma sucessão lá de Pedro. Exatamente. Então, realmente, nessa época em que você tinha, já falando das duas últimas solas, né, que é a sola Cristo e somente a Deus da glória, você tinha a figura do Papa, como você disse muito bem, e eles vêm dizendo que não precisa, e ao mesmo tempo tinha a veneração às imagens, a adoração. Então, eles também falam, não, somente a Deus da glória. Então a gente começa a perceber que essas 5 solas, elas não só se complementam, como elas continuam ainda hoje sendo a base para que a gente mantenha uma igreja sadia, em crescimento, ou seja, sendo parecida com Cristo e mantendo as suas origens lá de Atos dos Apóstolos. Tá? E assim a gente conclui, né? As nossas 5 solas, repetindo aqui para fixar: sola Escritura, a Bíblia é a única regra de fé e prática, sola fide, somos justificados somente pela fé em Cristo, sola gratia, a salvação é pela graça, é um dom imerecido, solo Cristo, ou seja, Cristo é o único mediador e salvador, e sola Deo glória. Toda a glória pertence exclusivamente ao nosso Deus. Que maravilha. É isso, Eliseu. Quero te agradecer aqui por essa participação tão importante. Tenho certeza que por esse conteúdo, né,
É tão bom a gente ver pessoas falando da palavra de Deus com tanto amor, assim como você fala. Que bom. Você sabe que a gente não se conhece muito, mas as 2 vezes que eu conversei com você, que eu percebi o amor que você tinha pela palavra. Falamos exatamente, né? Nosso assunto foi sobre a palavra. Vai lá pra gente conversar da Bíblia. Que legal. Eu tenho certeza que o pessoal também gosta disso e é por isso que nós estamos aqui, né? E que esse vídeo seja de bênção para todos os nossos inscritos no canal. Então, que Deus abençoe. É isso, gente. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Tenham próximas.